Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui se o pessoal já está entrando. Hoje o tema que nós vamos falar é ansiedade. Temos uma novidade em relação às lives. Hoje nós vamos fazer sorteio de sessão. Cristina linda, gratidão! Sempre aqui com a gente, colaborando muito, mandando sugestões. Maravilha! Clariane, bem-vinda! Hoje nós vamos estar com a Adriana aqui, né? Ela é convidada do Adriano, super. O Adriano que é hipnoterapeuta, hipnólogo, trabalha com a gente aqui na clínica e faz muito parte do nosso dia a dia tratarmos questões de ansiedade, transtornos de ansiedade, situações que vêm da ansiedade. Nós vamos começar, inclusive, o Adriano vai trazer informações, deixa eu ver se ele entrou ali também, sobre estatística, sobre o quanto isso está afetando o país, o mundo, e tem a nossa estatística da clínica também, né? Qual o percentual de clientes que a gente atende aqui com essa... Cíntia, gratidão, bem-vinda. Adriana entrou, que super. Cíntia, pessoal que está entrando agora, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, tá? Adriano, pede o convite aí pra gente falar. Melina, linda, gratidão, bem-vinda de novo. Que gostoso, pessoal. Só energia boa por aqui. E tô mandando um oizinho aqui para todo mundo. Se vocês conhecerem alguém que vocês sentem que vai se beneficiar desse assunto, né? Que você sabe que você pode encaminhar, que de alguma maneira pode ajudar. Hoje nós vamos falar tanto sobre os diagnósticos, né? Por exemplo, o nome realmente dos transtornos, também vamos falar de alguns sintomas, porque às vezes as pessoas que estão assistindo vão até se identificar, né? E aí tem a possibilidade de estar começando a procurar ajuda antes que a coisa piore, né? Então nós vamos falar várias situações de como a gente pode trabalhar com isso. O Adriano está chegando. Vamos lá. Vocês também podem mandar perguntas, gente. É um assunto muito amplo, né? A gente tem até que se cuidar para falar demais. Adriano, bem-vindo! Boa noite! Boa noite a todo mundo. Gratidão por estar aqui mais uma vez junto com você. Super, muito bom. Então, hoje o tema é ansiedade, né, Adriano? Algo que a gente trabalha cotidianamente na clínica. O que você achou desse aqui, tema? sem trocadilho. Muito gostoso, muito gostoso. Tema muito bacana, bastante amplo, né? E então, assim, a gente tem muitas informações e muitas delas são passadas através de uma outra ótica, né? Não sobre a ótica comum que a gente está acostumado dos tratamentos convencionais, né? Mas trazendo a nossa ótica das terapias integrativas, terapias energéticas, terapias holísticas. E é bem bacana, né? E no final, né, vamos ter o sorteio, entendeu? De sessões. Verdade, cadê os Vamos ter papeizinhos? aqui, ó, tudo aqui, já estamos preparados aqui. Pode dar continuidade, Denis. Super. Gratidão e boa noite para todo o pessoal que está entrando aí. Vamos lá. Então, hoje nós vamos ter, já estava adiantando, né, Adriane, que a hora que você chegasse, a gente aí ia começar estruturando como isso já tem impactado e qual que é a importância do assunto ansiedade no mundo, né, no nosso país e na clínica. Qual é a frequência que isso ocorre, né? Quais são os números que você pode trazer para a gente ter noção da importância disso? É muito bacana. Ano passado, eu fiz um estudo, um curso com Augusto Cury, onde ele nos trouxe uma informação bastante interessante, em que, a partir do ano de 2006, foi a primeira vez na nossa história em que a população das cidades superou a população do campo, né? Baseado nas fontes que ele tinha na época lá. E isso trouxe, então, consigo essa vida agitada, né? Essa vida agitada, sentimento de estresse, essa rotina de cérebro esgotado, antecipação, né, dos acontecimentos que é necessário. Então, com tudo isso, no estudo recente da OMS, ela, em 2015,
tem uma informação de que 264 milhões de pessoas viviam de algum tipo de transtorno de ansiedade, né? Então, ou seja, é muita pessoa, é uma doença, vamos dizer, um desequilíbrio, um distúrbio, que só estava perdendo, e até hoje acho que ainda é assim, para a depressão, né? Então, em segundo lugar, junto ali com a depressão, não totalmente isolado, a ansiedade. E o nosso país, por exemplo, no mundo, né, também agora em 2018, foi também feito um levantamento onde nós fomos considerados o país mais ansioso do mundo. Né? O Brasil está em Verdade. primeiro lugar, tá, em números percentuais, onde 18,6 milhões de pessoas, de brasileiros, convivem com esse transtorno. Né? Isso nós estamos falando de diagnosticado, né? Provavelmente as fontes que eles têm são de profissionais, alguma fonte desse tipo. Nas Américas, por exemplo, o país que menos tem ansiedade, por exemplo, é o Canadá. Né? Mas o Brasil, então, 9,3% da nossa população é de pessoas que têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E dentre eles, uma característica interessante, né, podemos discutir aí durante a sessão, as mulheres apresentam muito mais do que os homens. Eu até chutaria aquela história que a mulher vai mais no médico, né? Vai mais no psicólogo do que o homem. Tá? Então, nesse momento, é bastante interessante a gente discutir, né, que a ansiedade, o que, que vai ser, o que, que é a ansiedade, né? A ansiedade é sempre má, é ruim, por que, que ela está aí, para que, que serve, né? Então, você pode começar, Dani. Então, na nossa clínica, porque a gente trabalha junto, né, Adriano? A gente tem um Aham. centro aqui, a gente criou uma vibe maravilhosa aqui na clínica. Até a gente conversou um pouquinho antes sobre isso. Falei, Adriano, qual que é mais ou menos o percentual que você tem de clientes de ansiedade, né, que vem com essa característica? Para vocês terem ideia, 70% dos nossos clientes vêm com esse quadro especificamente. Né? E aí até ouso dizer, né, Adriano, que eu até comentei um pouco com você, que a gente também vai explicar ao longo da live, que muitos outros casos, digamos, nesses outros 30%, às vezes vem de complicações da ansiedade, né? Que na verdade o fundo que está Sim. por trás daquilo é a ansiedade. Sim, exatamente. Para mim também, eu fiz um levantamento rápido ali, mais de 70% vem com a primeira queixa, né? Que a gente tem aquela ficha que a gente pede para o pessoal preencher, dizendo, contando um pouquinho da sua história. E a queixa primeira é a ansiedade, algum tipo de transtorno de ansiedade. E quando ela não é a primeira que a pessoa apresenta, eu quero tratar uma, duas ou três questões, a ansiedade geralmente está junto. Então vamos aí somando esses aí, a gente poderia dizer que quase 90% das pessoas tem algum tipo de transtorno de ansiedade para tratamento. Né? Exato. E aí a gente aquela pergunta inicial, né? Eu tenho ansiedade, Dani, o que eu faço? Adriano, o que eu faço? Todos nós temos ansiedade, né? Então, será que ela realmente é a vilã? O que será que a ansiedade... Para que será que ela serve? O que será que ela faz na nossa vida? Será que ela é só má? Né, Adriana? Então, a gente precisa levantar essa questão. E o Exatamente. que... Então, oi? Pode falar. Então, exatamente assim. Por exemplo, a ansiedade, ela participa, né, das nossas emoções e comportamentos como algo assim necessário, tá? Como várias emoções que nós trazemos junto conosco são necessárias para a nossa sobrevivência de espécie, né? Até me lembro de um curso com o professor Cruzeiro, na época da hipnose condicionativa, em que ele dizia, sem ansiedade você não sai da cama. Então, um nível de ansiedade, ele é necessário para que a gente se movimente, né? A questão toda está em identificar quando que a ansiedade passa a ser um problema na nossa vida. Tá? Então, a gente poderia, de certo modo, assim, colocar dentro de um gráfico, né, um nível ideal de ansiedade. Por exemplo, se a ansiedade é muito baixa, o nosso desempenho nas nossas atividades, no nosso dia a dia, ele é zero, é nulo. Né? A ansiedade vai crescendo, nós vamos nos movimentando e nós chegamos num nível máximo de ansiedade
ideal para o máximo desempenho. A partir daí, se nós continuamos alimentando a ansiedade, o nosso desempenho começa a cair. Então, a ansiedade ela é necessária até um certo ponto, né? Então, mas a pergunta é essa: o que seria a ansiedade, né? O que é a ansiedade? Então, é bastante bacana um estudo feito pelo Robert Plutchik, né, um psicólogo americano, em que ele montou uma roda de emoções, né? O que são as emoções, por exemplo? As emoções são necessárias para a sobrevivência, né, do ser e para a perpetuação da nossa espécie. São aquelas reações automáticas que nós temos no nosso cérebro reptiliano, no nosso sistema límbico, que nos trouxeram até aqui, né? Então, dentro dessa roda de emoções, ele fez um estudo como se fossem cores complementares, que existe em roda das cores, para quem é da área de design, usa artes, desenho. Então, existem cores que se complementam. Então, ele identificou emoções básicas, emoções primárias, como nós temos as cores primárias que geram outras cores, ele identificou emoções primárias, né? Raiva, medo, tristeza, alegria, né? E aí ele identificou quais são as emoções que, ao final dela, consegue-se o mesmo resultado, né? Quase como se fosse assim, se você escolher por uma emoção, você estaria indo pelo caminho da luta. Se você escolher a outra, pelo caminho da fuga, mas o teu objetivo é o mesmo. Tá? E nesse estudo, recentemente, o Haroldo Dutra Dias, que também é um estudioso dessa área brasileiro, fez um complemento dessa roda de emoções, colocando mais 2 pares. Então, o Plutchik tinha colocado 8 emoções, 4 pares, e o Haroldo Dias completou com mais 2, mais 4 emoções. Então, ficou num total de 12 emoções básicas primárias. Para o nosso assunto de hoje, existe uma emoção, né? Uma emoção que é gerada lá, que é chamada surpresa. Tá? Surpresa. Olha lá, vai ser muito bacana que a gente vai identificar tudo o que vai acontecer e o que tem a ver com a ansiedade. Surpresa. Quando ela surge? Quando que o sistema límbico ativa a surpresa? Né? Diante do desconhecido. Né? Quando estamos diante de uma situação em que nós somos pegos de surpresa no ambiente em que a gente se encontra. Né? E aí a pergunta que ele faz, mas por que ela surge? Né? Então aqui, ó, porque ela nos causa um estado de alerta, atenção, excitação. Né? Qual atitude que você passa a tomar a partir daquilo ali? Lembrando, sempre sobrevivência e perpetuação da espécie. Então eu começo a experimentar. Entendeu? Conhecer, descobrir, tomar contato com o ambiente, com as coisas, aprender. Mas aí a pergunta é, para que eu faria isso? Né? O corpo pergunta, então, para que a gente consiga obter variedade de soluções. Essa é a chave. Ou seja, para que eu consiga me adaptar como ser vivo, desde o princípio. Então, quando surge surpresa, eu começo a aprender, planejar, me entender, me integrar no ambiente para quê? Para que eu consiga perpetuar e me adaptar. Né? Mas qual que é, então, a emoção que é par da emoção surpresa, do outro lado da roda de emoções? A antecipação. Olha só, antecipação. Quando a antecipação surge diante de algo que é previsto. Eu estou me antecipando, então já é previsível. Eu já estou sabendo o que pode estar acontecendo em volta. Diante de algo que eu já conheço. Vamos lá na segunda pergunta. Por quê? Porque eu começo, então, a explorar mais, planejar mais, e esse mais é que é a chave. Qual a atitude, então, que eu tomo diante dessa questão de antecipação? Antever o que vai acontecer. Eu começo a querer prever o que vai acontecer. Né? E para que serve? Olha aí a chave. Obter variedade de soluções. Entendeu? Poder, então, ver quais são as alternativas, as estratégias que eu tenho à minha disposição para que eu consiga me adaptar. Entendeu? Então, que tanto a surpresa quanto a antecipação, o final dela, o propósito das duas emoções é o mesmo. Né? Que é o de você conseguir obter variedade de soluções, para que consiga ter estratégias para
me adaptar àquele ambiente. E então, nesse caso, o que acontece? Então, segundo a psicologia, né, muitos estudiosos falam a capacidade de antecipação. Por que serve, então, isso? A capacidade de antecipação é uma das características do sucesso da espécie humana. Por que nós nos preservamos até agora? Por termos essa capacidade de se antever as coisas. Mas aonde que está o problema? O excesso de antecipação. O excesso de antecipação é que causa a ansiedade. Então, ansiedade é bom, até aquele limite. Antecipar os fatos sim, até um limite. A partir daquele limite em que você passa a se limitar, ocorre com muita frequência, você começa a deixar de fazer coisas que são normais no teu dia a dia, na tua rotina, em função disso, é que vira um transtorno. A partir daí é quando a gente tem que, então, procurar algum tipo de ajuda, uma autoajuda ou uma ajuda profissional para trabalhar isso. Bacana, né? Super. Então, isso é muito legal, né, Adriana, entender todo esse mecanismo de como funciona a nossa mente, até mesmo para desconstruir quando necessário, que é o que a gente faz na clínica, né? A gente vai fazer o caminho de volta. Então, quando a gente estava ainda entrando em todo esse assunto, né? Será que a ansiedade é uma vilã? Então, em tudo isso, o que eu entendo, e você me corrija e complemente, é que a ansiedade é algo necessário para a nossa vida. Né? Então, por exemplo, se eu não tiver um grau de ansiedade que me prepare, que é o que você colocou aí, né, Adriano? Isso. Que me antecipe como eu posso ser bem-sucedido em algo, eu simplesmente não vou me preparar para aquilo. Então, aquilo tira o meu planejamento. Se eu não estudar para a prova, se eu não me dedicar no meu trabalho, né? Vou fazer uma apresentação, como hoje, por exemplo, eu fico assim, com um grau de ansiedade que me deixa ligada. Que é Dá um friozinho na importante, barriga, dá. né? É normal, né? Nós somos seres humanos. Mas não nos Exatamente, impede de mas estar está aqui, né? controlado, né? Não impede de estar Exatamente. aqui. Exatamente. Então, é importante, por exemplo, então, um grau pequeno de preocupação, eu vou atravessar a rua, vem um grau de ansiedade, vou olhar em volta, vou ver se está tudo bem, né? Porque isso tem a ver com a minha autopreservação, meu cuidado. Então, sempre quando a gente começa o tratamento de ansiedade, eu já falo, a ansiedade não é a sua inimiga, eu até... Sempre que a gente vai fazer trabalho de sentimentos, de reprogramação mental, eu falo que as coisas boas que estão exageradas é como se fosse um botãozinho do volume, que quando está muito baixinho, não dá nem para escutar, aquilo não auxilia em nada, não te traz a diversão que você quer, e se está demais, está muito alto, né? E aí começa a atrapalhar. Então a gente sintoniza isso. Então é algo que a gente precisa trazer no equilíbrio, né? E quando que a gente percebe que não está sintonizado? Quando aquilo já está causando algum grau de sofrimento, né? Algum grau de sofrimento, ou até faz com sofrimento, né, Adriano? Ou inclusive a pessoa deixa de fazer. Às vezes ela chega num ponto que é aquilo que você falou do gráfico, né? A ansiedade positiva te move. A ansiedade excessiva começa a te paralisar ou te cansar demais, né? Sugar a tua energia. Exato. Falou bem, justamente porque a ansiedade em estado excessivo, ela coloca, digamos, suprarrenais começam a trabalhar demais, o corpo entra em estresse, em alerta permanente, e isso gera um gasto excessivo de energia. Então, o cansaço é um dos sintomas da ansiedade, né? Verdade. O cansaço, né, Adriana? A irritação. Porque, assim, às vezes, esse excesso de planejamento, digamos assim, quando a pessoa já começa a antecipar demais, nossa, mas isso acontecer isso, aquilo, mas isso, aquilo outro. Nem aconteceu, a pessoa já está cansada, já está irritada, né? Sim. Já está sentindo mal-estar físico, né? Dor de estômago, aquele mal-estar intestinal, dor muscular, dor de cabeça. E já começa, às vezes, até a somatizar no corpo, né? Ou a pessoa já começa, por exemplo, a sentir a boca seca, aquela palpitação, e aquilo, assim, de uma maneira incomodativa, né? Verdade, a Flávia está comentando aqui, a mente sabota. Por quê? Gastou energia demais em algo que não está acontecendo ainda, né? Ou ainda se linkou, né? Eu li um artigo agora essa semana, eu não gravei no nome psicólogo, que é justamente para a ansiedade em época de pandemia, né?
E ele falava assim, o pior você já está vivendo. Porque você está antecipando tudo o que pode, e essa é a palavra-chave, pode. Não quer dizer que vai. Entendeu? Então, deixar a vida fluir, o rio da vida fluir no seu sistema normal, entrar naquele rio caudaloso que segue, deixar que ele te siga, é uma das leis do universo, lembra? Que a gente falou lá naquela live sobre as leis de atração, as outras leis do universo. O universo tem um fluxo, mas a gente, diante de medos, né, que a gente traz para a nossa vida, a gente acaba tentando antecipar demais para não ser pego de surpresa. Então, gasta toda a energia que você precisar. Se você precisar, olha só como é uma questão assim de pensar um pouco. Se você de fato tiver certo, que aquilo, digamos que você tem um dom de prever que aquilo vai acontecer e de fato aconteça. Quando chegou lá, se você viveu tudo agora, gastou todo o teu combustível agora, quando chegar lá você está num caco. Entendeu? Está num caco, você não tem mais energia para lutar contra aquilo. Aí entra em depressão. Por que a ansiedade e a depressão estão juntas? Entendeu? Você não tem mais força para reagir. Agora, se você ficar ligado, mas deixar a vida seguir seu fluxo, se de fato, quando chegar lá, você tem dois caminhos. Aconteceu, você está com energia para vivenciar. Não aconteceu, cara, você saiu no lucro. Não perdeu todo aquele tempo. Não é o nosso foco aqui, mas se a gente, para todo mundo que não tem quem não esteja dentro desse clima, né? Há quantos meses aí? 8 meses, né? 9, 10 outubro, 10 meses a gente anda nessa, entendeu? Gastando, gastando, gastando. Colocando, apostando em coisas ali que pode acontecer com o que são os medos básicos da ansiedade, por exemplo. É o medo de que algo ruim vai acontecer, é falta de fé, né? O medo na roda da vida, o medo, a emoção que contrabalança o medo é a fé e a confiança. É o positivo que vai equilibrar a emoção, medo. Então, é o medo de que, é uma certeza de que o que vai acontecer é ruim, esse é o problema. A segundo, é o medo de perder algum parente, perder pessoas queridas, ou é medo de perder uma posição, um status, uma situação que você está hoje. Tudo isso está presente agora nessa situação da pandemia. Por isso que foi bem bacana ter lido esse artigo, porque ele diz assim, mesmo que tudo isso esteja em jogo, é importante ter o equilíbrio de pensamento. Né? Exatamente. E aí é quando a gente... E às vezes, se a pessoa que estiver escutando a gente fala, viu, tá, você está falando do medo, mas que eu sei de algo que vai acontecer. Mas se é um medo que eu nem sei e ele vem em momentos que eu não faço a menor ideia do que seja, do tipo, acordei com aquele medo no meio da madrugada do nada. E é aí que a gente entra, né, Adriano? Quando a gente sente que o medo é irracional. Né? Aquela ansiedade está irracional, ela está vindo no momento que nem você consegue controlar. E aí ela vai estar enquadrada em algumas determinadas nomenclaturas que a gente vai comentar aqui ao longo da live. Então, eu só estou situando isso, porque vai que a pessoa fala, mas não falou meu caso ainda. Ou, de repente, eu tenho um nervosismo que não faz mais sentido eu ter, mas de vez em quando eu tenho uma irritação, ou parece que eu não consigo ficar tranquila, ou eu ainda tenho esses tremores, fico nervosa. E tantas coisas podem vir de uma ansiedade, mesmo quando uma ansiedade excessiva, mesmo quando a pessoa ainda não sabe, né, Adriano? Que é a ansiedade. Às vezes a pessoa chega com uma outra queixa. É ejaculação precoce. Ou é falta de ereção. E o que é isso? Né? É um quadro de ansiedade que está instalado por trás, quando não for questões hormonais, orgânicas, né? Ou o médico nos encaminhou porque são questões emocionais. Exatamente. Às vezes a pessoa vem com sobrepeso, mas por que ela pode estar com sobrepeso? Porque a ansiedade faz com que ela tente compensar isso comendo. Né? Ela também, por exemplo, é interessante esses sintomas, não que todos tenham a ver com ansiedade, né? Mas como você falou, uma sudorese em momentos inadequados, não está calor, não está nada, a pessoa, digamos assim, está indo para uma situação de uma reunião, começa a suar por tudo que é lado. Ansiedade. Né? Qual a causa? Aí é que está, cada pessoa tem uma história. Né?
a pessoa vai viajar, né? Vai entrar no ônibus, toda vez que pensa, ó, vou viajar, tem 1 hora para pegar o ônibus, dá uma diarreia. Já para o banheiro, toda vez que eu tenho que ir para o banheiro. Ansiedade. Né? Então, todos esses sintomas trazem, todos eles, a ansiedade junto. Né? Então, na verdade, a ansiedade é um nomezinho que a gente está dando aqui, bonito, para que chegue lá naquela raiz. Antecipação excessiva. E o porquê que cada um tenta fazer essa antecipação é que aí a gente vai guardar mais um pouquinho, depois de nomear cada tipo, né, de transtorno que se tem hoje aí, para daí a gente falar qual é a nossa visão sobre a ansiedade. Sim. Então, nós vamos aqui passar por algumas nomenclaturas mais comuns, né, que chega para a gente, mas, né, existem outras, e existem outras maneiras disso se expressar, e depois a gente também vai falar nos nomes mais comuns, tá? Uhum. Então, o primeiro que eu vou comentar aqui, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e às vezes o cliente chega até assustado com aquele diagnóstico, nossa, tenho TAG, né? Fala assim, que eu li aquilo no meu diagnóstico, ou estou com uma ansiedade generalizada, e já... aquela coisa, né? A pessoa já falou, meu Deus, tá em tudo, né? Generalizada a coisa. E claro, quando a pessoa chega com um diagnóstico desse, ela já tem vários sintomas, que inclusive de outros transtornos de ansiedade somados, né? Então, por exemplo, eu tive uma das clientes que ela tinha essa questão da ansiedade generalizada e a pessoa tem até uma distorção da realidade. A percepção dela é sempre aumentada, né? O problema é sempre um grande problema, todo drama é um grande drama. E aquilo causa um sofrimento gigante. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender que aquilo é algo que está incomodando demais dentro, né? Não é algo assim que a pessoa consegue controlar. Quando ela já chega com o diagnóstico, é algo que ela também não quer estar passando. Então, a gente vai precisar tratar essa pessoa a fundo e buscar o que está causando nela. Então, a pessoa até trouxe aqui, porque é uma lista enorme de sintomas, né? Que pode, de preocupação, é o medo excessivo, irritabilidade, tensão muscular, dor de cabeça. A gente tem muito cliente que chega com esse diagnóstico com enxaqueca, né? Com muitas dores musculares, tem que viver na fisioterapia, viver na massagem. Às vezes a pessoa até desenvolve um problema muscular, né? Sudorese, dificuldade de manter a concentração. Começa a somatizar isso que o Adriano comentou, que é o estômago. De repente a pessoa já vive há muitos anos no pantoprazol, no omeprazol da vida. E aquilo não sara, vai e volta. Por quê? Porque precisa ir na causa, né? Existe uma ansiedade excessiva ali atacando a fisiologia, querendo aparecer. Por favor, me salve, vamos melhorar essa situação. Fadiga e sensação de cansaço, né? Que o Adriano já tinha comentado o porquê disso. Porque assim, a nossa mente, ela não diferencia o que está acontecendo de verdade do que está acontecendo aqui dentro. Então, todas as cenas que a pessoa já viveu ali, aquilo causa um cansaço, né? Porque em algum nível, aquilo tudo foi real para ela. Entende? Então, isso realmente ela afeta muito a fisiologia, né? Dificuldade para dormir, ou até para se manter acordada. Tem gente que dorme demais, tem gente que não dorme. Surgimento de tremores e espasmos, isso pode acontecer. Não é que tem que ter tudo, né, gente? Quem vai fazer o diagnóstico é o especialista da área. Aqui a gente está colocando alguns sintomas que normalmente vêm dessas situações, né? Falta de ar, emoções à flor da pele, isso também tem a ver. E quando a gente trabalha na clínica, aqui a gente, claro, vai puxar mais porque a gente faz, né? E não é só a hipnoterapia e tudo que a gente faz que trata isso, mas é uma das ferramentas que a gente vai dar ênfase aqui. Como melhora, gente? Porque a gente normalmente vai na causa. Daqui a pouco a gente vai explicar como que funciona esse processo de trabalhar a ansiedade, né? Mas normalmente o cliente que chega com esse estado, né, de nervosismo, às vezes fala rápido, né, Adriano? Ou às vezes fica inquieto na poltrona e aflito, ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Justamente que às vezes a pessoa até acha que tem dificuldade da cura, né? Porque ela já assumiu aquele papel da ansiedade, da generalizada, ela às vezes nem sabe viver sem isso. E, gente, isso pode já vir até da família, né?
pode ser o hábito de ansiedade excessiva da família. Normalmente a gente vai ver, tem essas questões de como é o ambiente da pessoa. Será que é o pai? Será que é a mãe? Será que é o marido? Né? Às vezes a gente herda um pouco desse estado. E aí a gente vai precisar... A gente precisa pensar também como pais, né, Adriano? O que a gente está criando na nossa casa para os nossos filhos? Será que é um ambiente estressante? As crianças vão modelar. E a gente também modelou muito dos nossos pais. A gente foi identificando e copiando aquilo. Até Então, muitas bacana vezes a pode gente, comentar. a gente falar um dia específico sobre ansiedade, né, transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes. Né? Uma questão porque está muito séria, de fato, e tem a ver justamente isso que você falou. Hoje a gente está tratando adultos, mas eles foram crianças um dia. Então, o que acontece? Uma questão que é bem identificada, a cobrança excessiva, a forma de cobrar quando é criança é um dos principais fatores geradores de ansiedade. Além, como você falou, que é bem comum, dá para dizer que no mínimo 60%, 70%, existe alguma questão também de ansiedade na família. Então, o ambiente, nesse caso, ele é muito importante. Verdade. Você comentou ali, acho que dificuldade de concentração, uma coisa interessante que também sempre acontece. Tem problema de concentração, depois você vai acabar vendo a ansiedade. Né? E ela é generalizada, o termo generalizado, em função de que não é algo específico que leva aquilo, ela é com tudo, né? Por isso que é o termo generalizado. Ela se preocupa com tudo, ela quer antecipar tudo. Se ela vai numa festa, ela começa a prever com um mês de antecedência, se ela vai viajar um mês de antecedência, se ela vai fazer qualquer coisa, tudo assim. Então, por isso que o termo é generalizado, ela não tem um foco diferente das outras situações. Né? Exato. E você pensa o nível de sofrimento que essa pessoa fica, né? Todos os cenários que ela já viveu e reviveu, e sempre imaginando o pior, o que pode acontecer, o que pode causar de sofrimento, de humilhação, de dor. É assim, a pessoa que sofre com excesso de ansiedade, ela sempre vai ter alguma coisa distorcida, né? Em relação a ela, em relação ao ambiente, em relação às situações, em relação ao que vai acontecer lá na frente, baseado nas experiências anteriores, né? Que é o que você trouxe da medicina germânica, que eu gosto daquele conceito, Adriano, eu acho legal você falar. Da medicina germânica, ele funciona da seguinte forma. É que muito se fala, né, que a ansiedade é um excesso de futuro. Né? E na medicina germânica, através das próprias técnicas de tratamento, se chega numa conclusão um pouco diferente. Não anula totalmente isso, mas traz um bom colorido. Né? Que quando se descobre, na verdade, é o seguinte, que a ansiedade não é um excesso de futuro. Primeiro, ela é um medo, ela vem de um medo, tá? Um medo, devido a um medo reconhecido. Então, o que está acontecendo? Se o medo é reconhecido, ele é registrado aqui na parte frontal do cérebro, é onde esse tipo de situação é registrada. Um medo é reconhecido de uma situação que você vivenciou, que hoje você pode não estar lembrando, tá? Por quê? Porque o esquecimento é um mecanismo de proteção do corpo, do cérebro. Então a gente pode, não, mas eu não sei por quê. Não tem problema. Dentro da terapia a gente vai descobrir o porquê. Né? Então é um medo reconhecido. Então, o que acontece? O conceito de ansiedade dentro da nova medicina germânica a ansiedade é o medo de que no futuro se repita algo que eu vivi lá no passado, que foi traumático, que foi impactante, que eu vivi em clima de isolamento, que foi chocante para mim. Entendeu? Então é muito mais claro. Sim, é o medo de futuro, mas o medo que ali agora no futuro aconteça o que aconteceu lá. Por isso que eu reconheço a situação. Que quando você viveu aquela experiência lá no passado, o teu cérebro registrou todas as informações através dos 5 sentidos do corpo físico. Não vamos nem falar dos extrafísicos, vamos falar do seu corpo físico. Ou seja, se você estava comendo um chocolate naquela hora, se era meio amargo, se você estava, o cheiro que estava no ar, o som que estava, quando você vivenciou aquilo, tudo foi gravado e foi relacionado com aquele fato. Quando agora, que passou um tempo, você esqueceu e tudo, e você está se aproximando de alguma situação próxima daquilo, né? O teu cérebro manda mensagem dizendo, te antecipa, olha lá a antecipação,
que antecipa que vai acontecer alguma coisa aí igualzinho que aconteceu aquela vez. E nós vamos correr o risco de sobrevivência de novo. Vai lá, adrenal, manda pau, coração bombeia, dá taquicardia, os músculos recebem açúcar e ó, vaze daí. Dispara todos os mecanismos que são responsáveis pela nossa sobrevivência, no caso de uma luta, né? Nesse caso. Aí pergunta, sim, mas e quando eu estou com medo de algo que eu não conheço? Por exemplo, nunca voei de avião, né? Mas vou voar de avião, mas estou com medo. Aí a gente vai dentro da terapia buscar qual é o medo primário que está levando ela naquela situação. Às vezes, vamos exemplificar, isso aqui é bem fácil, é o medo de lugar fechado. Ela vivenciou no passado uma situação, eu tive um paciente que foi trancado dentro de uma caixa, né, escuro, e ali ele vivenciou, achou que ia morrer naquele sufoco ali, então ele não entra dentro do avião. Só de saber que ele vai entrar no avião, que a hora que fecharem as portas ele vai estar dentro de um lugar fechado, e ele nunca tinha entrado em avião, né? Então ele vincula com aquela situação da caixa fechada que ele ficou lá, que ele achou que ia morrer, né? Automaticamente a ansiedade dele dispara, ele começa a suar, não sei o que. Bom, isso já limita, ele não pode fazer viagem a trabalho, porque tem que ir de carro, onde podia ir, digamos, daqui ao Recife, rapidinho, 2, 3 horas, ele tem que levar 2, 3 dias. Isso é a questão de limitação. Então esse conceito é bastante bonito, né? De que é um medo reconhecido, de que no futuro vai acontecer algo que eu já vivenciei. Ah, mas eu não lembro. Vem para cá que a gente descobre. É bem isso mesmo, são pequenos gatilhos, né? Que pode ser assim, algo que você conscientemente não perceba, mas que é algo que te leva lá. É um sistema de proteção inteligentíssimo. Só que ele não consegue fazer todo o filtro, né? Precisa do nível de consciência do corpo, né? De consciência corporal, de trabalho interno, né, para você estar reconhecendo e começando o controle. Dificilmente a pessoa consegue se controlar sozinha, né? Ela precisa de ajuda de algum especialista. Quando chega no nível de inconsciência, né, Adriana? Que a gente mesmo não pode trabalhar o nosso inconsciente. Alguém tem que fazer isso por nós. Mesmo a gente que é terapeuta, né? O nosso papel como terapeuta é levar a pessoa até a situação que gerou aquilo, para que ela reconheça aquela situação, e ela entenda que aquilo aconteceu lá, já acabou, já passou, passaram meses, anos, décadas, às vezes, e que agora é outra vida. Quando ela entende isso, a gente diz que ela vira a página e por si só o corpo se corrige. Diz, é verdade, não preciso mais viver aquele estado de alerta. Basta viver minha vida daqui para frente. Entendi. Isso é. Enquanto a gente não entende o que acontece, por que está acontecendo, a gente fica tentando corrigir, como você falou, o corpo pedindo socorro, socorro, né? Temos 20 minutos. Verdade, vamos ter que dar uma resumida aqui, né? Vou só listar o que tinha para mim aqui, que era o TOC, né? É o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que ele pode se manifestar com repetição de comportamento, de conferir, de ver se trancou a porta, de ver se limpou a casa, lavar a mão 20 vezes. Não tem o número de vezes, né, que a gente pode falar, né? Existem outras também coisas que caracterizam o TOC, ou ficar contando passos, medindo a casa, colocando os copos tudo certinho lá no outro, não posso ver nada torto, e aquilo causa um sofrimento. Pode ser também de pensamentos, gente. Eu tenho bastante cliente que vem toque do pensamento, uma coisa, assim, muito terrível para a pessoa, porque vem imagens, coisas horríveis, pensamentos intrusivos, a pessoa fala, nossa, eu não consigo controlar isso. Pensamentos obsessivos, pode ser que nunca tenha tido, de repente começa a ter depois do fim do relacionamento, ou do nada começa a ter. Na verdade tem um porquê, né? Mas a pessoa não entende da onde. Então, isso também causa muito sofrimento, né? Eu vou passar para o Adriano, que vai citar outros agora. Adriano, manda bala aí. Só em relativo ao TOC, que é bem legal só compreender, que o TOC, né, é transtorno obsessivo compulsivo. Então, a obsessão, ou seja, é uma ideia que se repetindo, ela causa ansiedade. E aí vem o que é a compulsão, né, que é um movimento, um ato repetitivo, para quê? Para aliviar aquela ansiedade. Realmente é uma situação bem desgastante, bem
dolorosa para a pessoa, porque ela gera um pensamento que cria ansiedade e para aliviar aquela ansiedade ela cria, digamos, mexer em cadarço, ou se lavar, como você falou, fazer movimentos repetitivos, né? Para aliviar aquela tensão que ela está sentindo. Pânico, né? Então é tudo que a gente viu até agora, porém a diferença é que é súbito, vem do súbito, aquele pensamento de morte, que eu vou morrer, né? O pânico é essa sensação de morte, é muito relatada, né? Aí tem o TEA, né? TEA, que é o transtorno de estresse agudo, que é vivenciado logo após um trauma, né? E o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é igual ao TEA, porém, os sintomas perduram por mais de um mês. É a única diferença entre o agudo até um mês a pessoa vivencia aquilo, né? Que é a própria ansiedade, sintomas dissociativos, perda de memória, né? Ó, perda de memória, para quê? A perda de memória é para se defender. Se eu não lembro, eu não sofro, né? Tudo tem uma razão. Raiva, irritação, né? E no caso do transtorno pós-traumático, que é com uma longa duração, ele pode então levar a pessoa à depressão, né? Então eu tinha notado aqui também as questões que não estão caracterizadas, né, como distúrbio de ansiedade propriamente dito, que o Dani já fez alguns comentários, que a própria questão de insônia, sobrepeso, enxaqueca, né, insegurança, né, Dani, você comentou lá com insegurança, medo de falar em público, né, questões de dificuldade de se relacionar, que pode ter muito a ver com a questão de insegurança, né? Então, tudo isso tem a ver com uma geração de ansiedade, tentar se antecipar, eu estou inseguro, então eu tento antecipar o que vai acontecer para ver se eu vou preparado. Aí eu sofro tudo antecipadamente, né? Agora nós temos que entrar então nos tratamentos, o que a terapia em si, né, faz, onde a gente vai falar de alguns casos reais aí, que a gente está com 18 minutos, tá bem? Vamos guardar uns 5 minutinhos para fazer o sorteio no final. Então, onde nós vamos falar das crenças, como ressignificar, né? Bloqueio de trauma e o próprio controle da ansiedade através de uma ferramenta que a gente trabalha chamada tripé da ansiedade. Aí a Dani vai falar isso para vocês agora. Legal. Vamos lá. Então, quando a gente vai trabalhar, independente do diagnóstico sobre a ansiedade que chegou para a gente, se é TAG, se é TOC, se é pânico, ou se a pessoa até oscilou entre esses estados, ou se é ansiedade com depressão, dentro da hipnoterapia e técnicas de hipnoterapia conversacional, corporal, que é o que a gente trabalha na clínica, a gente não fica fixado no que veio naquele diagnóstico. Por quê? Cada pessoa tem uma história, né? Então, a pessoa, se a gente tiver 3 pessoas que tiveram síndrome do pânico, a cada uma delas pode ter uma história diferente, né? Pode ser uma causa inicial diferente, e normalmente é. Tanto é que o tratamento é individualizado, né? Então, a gente não vem tratar, até o Adriano colocou isso, eu achei muito lindo. Eu até falei, Adriano, a gente nunca se prende, né, ao diagnóstico, é sempre o mapa mental. Aí o Adriano falou, a gente sempre trata histórias. Isso foi muito lindo, né? Foi muito poético. E é verdade. Então, cada paciente que chega, é uma história que a gente precisa fazer o caminho de volta. E é natural, a mente faz isso inteligentemente, né? Só que a gente vai dando suporte, segurança para essa mente conseguir fazer essa volta e sentir aquele, passou, atualizei o sistema, isso não faz mais sentido agora, né? Então, a gente vai citar, por exemplo, aqui alguns programas que são, digamos, a gente vai falar o genérico e cada um vai trazer na sua linguagem, né? Por exemplo, sempre a ansiedade, ela tá com base em algum medo, que é o que o Adriano falou, um sistema de proteção ativando ali. Só que ele não analisa completamente tudo, né? Então a gente precisa ter consciência e fazer o filtro. Então nós vamos fazendo a volta, né? Que ou a gente faz através da regressão, né, Adriano? Ou através do trabalho de crença. O Adriano também trabalha com técnicas, né, corporais, tudo. Eu também trabalho. Para a gente favorecendo e empoderando esse sistema para ir liberando.
Aí o Adriano comentou ali, né? A gente fazer o bloqueio de traumas, né, Adriano? Que não é esquecer, mas a gente vai retirar o emocional negativo. Por quê? Isso. Às vezes a pessoa que se traumatizou em alguma época da infância, hoje é um adulto, que já sabe como lidar, que já sabe como se defender, que já aprendeu a como agir naquela situação, mas está ativando o programa de quando ele era criança, que não tem Exato, mais sentido agora. Só que ele exato. sozinho não consegue fazer esse caminho de volta. Então a gente vai fazer o bloqueio. Pode comentar. Eu digo, naquele caso ali, bem simplesinho ali do medo do avião, por causa de ter ficado trancado dentro de uma caixa. Quando feita a lembrança, a memória daquilo lá, e bloqueada aquela situação de medo dentro da caixa, o medo do avião agora acabou. A ansiedade por entrar no avião, acabou. Se aquela era a origem, terminou. Então, por isso que o bloqueio do trauma soluciona o problema da ansiedade agora. A gente ressignifica, né? Que é trabalhar o que aquilo nos trouxe, como é que a gente vai enxergar diferente, como é que a gente cura aquela criança, né? Que agora já é um adulto. Então, eu gosto muito quando a gente usa em algumas técnicas a palavra atualizar o programa, né? Que estava ultrapassado, não estava servindo para 2020. E tem o tripé da ansiedade, que é uma das técnicas que você comentou. Maravilhoso. Que é da condicionativa, né? Em que a gente vai controlar as reações do sistema fisiológico, né? Diante dos gatilhos, né? Que a pessoa vai trazer. A pessoa sabe, ó, sempre que eu vou viajar, ou sempre que eu acordo no meio da madrugada, ou sempre que eu vou falar em público, sempre que eu chego perto de fulano, a pessoa tem um pouco de noção, né? Ou ao longo da terapia a gente vai sentindo como é que é aquilo, ou a gente simplesmente coloca isso em várias situações do dia, para o organismo se sentindo tranquilo, né, Adriano? Então ele vai acostumando a ficar no estado de paz de espírito, porque ele estava ligado no 220, sempre reativo, né? O sistema ligado no último, no lutar ou no fugir, mas sempre atento. A gente precisa dar esse relaxamento, poupar essa energia, canalizar essa energia para outras coisas boas. Então existe essa ferramenta que é muito maravilhosa e ela é muito eficaz, né, Adriano? Você quer comentar alguma coisa? Não, é bem bacana explicar, porque alguns podem não estar acostumados com o termo tripé da ansiedade, né? Tripé porque são três principais comandos que a gente utiliza para controle daquelas questões fisiológicas que acontecem. Quando a ansiedade vem, 3 pontos. Primeiro, a respiração, ela fica ofegante, né? O coração bate rápido, taquicardia, e os músculos tensionam. Né? Muitas pessoas que aparecem com problema de coluna, e eu sei que tem algumas aí, que eu sei que tá, tem problema de tensão no músculo, porque problema no sistema esquelético, né? Na verdade, é problema de músculo. Né? É músculo tensionado, que é o músculo que suporta a coluna, né? Ele que dá a estrutura da coluna. Então não adianta ela tratar só a questão da coluna e sim, sem tratar a questão de músculo. Mas vamos lá. Então, esse tripé da ansiedade são comandos que a gente dá, que toda vez que a pessoa se coloca diante de determinadas situações, a respiração dela se mantém no nível calmo, o batimento cardíaco se mantém no nível calmo e os músculos relaxados. Então, ela não entra fisiologicamente no estado de ansiedade. Né? Exatamente. Então, e é muito simples, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu fiz um tratamento de 21 anos e não deu certo, como é que a gente vai fazer isso? Só enxergando em uma coisa, a gente muda e... Às vezes até é difícil a pessoa entender isso, né, Adriano? Mas é muito simples. Eu amo, assim, quando a gente vai tratar a ansiedade, e eu até gosto bastante, eu uso condicionativa, e eu também me encanto quando a gente faz técnica falada, porque a gente vê a mágica acontecer, a gente vê essa mudança na hora, na fisionomia, né? Então, é algo completamente simples, independente do diagnóstico, desde que o cliente queira, né? Ele está entregue e aí ele vai. Então, normalmente, a gente vai fazer a volta dos programas, e quais são os programas mais comuns que causam isso? A gente vai falar numa linguagem geral, mas cada um vai ter a sua linguagem simples, né? Individual, de acordo com a sua história. Eu não posso ter tempo para mim. Eu tenho medo de ser igual a minha mãe. Lá no fundo, eu tenho medo de ser igual ao meu pai. Exatamente. Eu tenho medo de perder a minha mãe. Eu tenho medo de perder alguém que eu gosto. Eu tenho medo de fazer algo ruim para alguém. Eu preciso estar sempre preparado
Porque problemas podem surgir a qualquer momento. Sempre Eu tenho alerta. medo de errar. Sempre alerta. Sempre alerta. Medo de errar, medo do fracasso. Eu sou uma pessoa vulnerável. Medo da punição e da humilhação. Né? Aí, às vezes, a pessoa tem uma história. Nossa, eu tenho medo de sofrer a mesma coisa que eu sofri quando eu estava no jardim de infância. Exato. Eu É uma preciso sempre lembrança, estar né? no controle. É, Ativa aquela lembrança e quando ela se põe na situação, traz aquela situação na escola, que às vezes foi um bullying, né? Ou às vezes até um xingão da professora, traz aquilo e ela acha que está lá de novo e sofre tudo de novo. Então ela tenta se antecipar tudo aquilo. e às vezes ela só vai ter consciência disso na regressão, né, Adriana? Sim. Ela sente o mal-estar, mas não sabe da onde. Aí na regressão ela às vezes vai ter consciência do qual foi o momento, né? Exato. Eu preciso esperar o pior para o melhor acontecer. Isso para mim é muito frequente aqui na clínica, é demais. Ah, eu já espero o pior. Se acontecer algo de bom. Só que nesse eu espero o pior, a pessoa já sofreu um monte antes. Chega na hora ela tá mais tranquila, mas olha o desgaste que ela teve. Sim. Sem contar com a criação do negativo, né, Adriana? Aham. Tudo dá errado para mim. Eu tenho que saber de tudo. Aí a pessoa, ela se cobra muito, que são programas de autocobrança excessiva, né? Muito. Aí ela pega aquilo para ela, se acaba ou também impõe-se em alguém. E também o que leva ao perfeccionismo, né? Aquele perfeccionismo que faz com que a pessoa sofra com as próprias exigências, né? E aí a gente precisa trabalhar. Geralmente, essa questão que é bem comum e bem cada um falando do seu jeito durante a terapia, ela tem muito a ver, a N maioria das vezes, ela tem origem lá na infância. Ela foi muito cobrada de ser perfeita. Até assim, eu tenho que ser perfeito, aparece. Parece muito. É verdade. Tem que ser perfeito, como se você não faça nada certo, né? Trazendo, às vezes, assim, uma situação que, às vezes, parece que não tem nada a ver, mas olha só. É questão de ansiedade que trazem enxaqueca, dor de cabeça, né? Que a gente falou, são tensão muscular, dor de cabeça. A cliente apareceu com dor de cabeça e enxaqueca. Dentro da história dela, então nós falamos por quê? Porque ela tinha uma preocupação de que ela trabalhava num local, de que ela não gostava, ela queria sair daquele local. Aí eu faço perguntar, ok, mas por que você não saiu? Essa é a história. Se você quer, está preocupada, você está com dor de cabeça, está lá. Por que você não saiu ainda e acaba com essa dor de cabeça? Bom, resumindo a história dela, nós fomos chegar na crença que eu tenho medo de ficar pobre. Pode ser, verdade. Lembra que nós falamos lá, medo de perder uma situação? Medo de ficar pobre era a crença raiz dela. Trabalhamos a crença de medo de ficar pobre, acabou a dor de cabeça, acabou a ansiedade. Se ela saiu do local ou não importa mais, mas ela não tem mais medo. Ela não se preocupa mais com aquilo. Talvez agora até aquele local fique agradável para ela. Verdade. Entendeu? É essa a história. Verdade. Medo de ser humilhado, você já falou, né? Eu tive também uma situação que é bem bacana, isso não acontece sempre, tá? É bom que o pessoal entenda, mas muitas pessoas respondem muito rápido, né? Quando a pessoa tem uma causa só, né? E na primeira sessão a gente consegue acertar, já resolve um monte. Mas eu tive casos, é importante a gente falar aqui, que a maioria das pessoas já chegam até nós tomando medicamento, e a gente deixa muito claro que nós não temos autorização de tirar nem reduzir medicamento. Então, só quem faz é o seu médico, tá? Então, qual é o objetivo, sim, da terapia? Fazer com que você, reconhecendo as causas, você por si só não mais apresente os sintomas que são tratados pelo medicamento, volte ao seu médico e ele, juntamente com você, vão chegar na conclusão de que não mais precisa. Eu tive, só para ilustrar isso, sem entrar em detalhe, que o nosso tempinho está ficando curto, eu tive uma cliente, por exemplo, que é muito bacana o caso dela, que ela entrou com um quadro de depressão, toque, bulimia, tentativa de suicídio e bipolaridade. Tudo isso vem escrito na ficha dela, diagnosticado por profissionais. Ela tomava 4 a 5 medicamentos, tá? Fez os tratamentos comigo, obviamente não foi uma única sessão, tá? Nós trabalhamos vários pontos, desde técnica de bloqueio de trauma, como reconhecimento de crenças. Hoje ela não toma mais nenhum medicamento.
Fui eu que tirei? Obviamente não. Ela voltou a médica, mas o que você fez? O que aconteceu? Ela contou, né? Ela contou para a médica dela, eu fiz terapia, fiz tratamento assim, assim, assado. Tá? Graças a Deus, hoje, ela é uma das que mais me manda clientes através da indicação, porque ela tem o caso esse de sucesso, inclusive a médica dela. Bem bacana, né? Isso é bacana super, né, porque gente? isso mostra que a gente soma conhecimento. É necessário o medicamento para intervir naquele momento que a pessoa está precisando, sim. Acredito, mas que nem o médico gostaria de deixar a pessoa a vida inteira naquela situação. Mas no momento em que ele se vê que ela consegue começar a retirar, né, por si só, e ir evoluindo, é bom para todo mundo. Né? Verdade. Verdade. Vamos para as considerações finais e vamos mexer os papeizinhos. Galera, quem se identificou aí, tá precisando trabalhar crença, sentimento, sente que já está começando com grau de ansiedade antes de deixar a coisa ficar ruim, procura uma terapia, tá bom? A gente vai sortear aqui. Nós tínhamos, né, eu doado uma sessão, o Adriano mais uma, aí o meu esposo falou, eu vou ajudar também, eu vou entrar nessa também, vamos aumentar, vamos dar um plus. 3. Então, nós vamos dar 3 sessões, tá? Então, para que as pessoas, uma para cada pessoa que vai ser sorteada, para que ela, então, consiga conhecer a técnica, a terapia, que já vai ser trabalhada na primeira sessão, tá, pessoal? Não é enrolação, vocês vão preencher uma ficha e nós já vamos trabalhar na primeira. Se tiver a sorte, a gente consegue resolver uma só. Primeiro aqui, vamos lá. Boa. Tirando o papelzinho. Vou escrever aqui também. Ó, Vanessa, final do telefone 58. Tá? Ok, a Vanessa tá aí? A Vanessa... Se tiver aí, dá um alô. Vanessa essa que tá comentando bastante? Ó, Eva Aparecida, final do telefone 64, segunda. Super. Tá? Parabéns. E o último. Tchan, tchan, tchan. Bianca, telefone 85 final. Tá ok? Legal. Parabéns, bacana. Pessoal. Gratidão. Nós vamos entrar em contato daí via WhatsApp para fazer o agendamento, tá, pessoal? Parabéns para quem esteve aí, nos dando o apoio e levando à frente, né, essa ideia. E certamente esse assunto não se esgota, é muito amplo e nós vamos voltar a falar sobre ele. Meu beijo. Maravilha. Tá com você. Gratidão, né? Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a Flávia, a Valesca, linda, que está ali também com a gente, que também é terapeuta, que já fez muitos cursos com a gente, está comentando. A Vanessa, que está comentando um monte ali, já se identificou. A Márcia, linda, que também está sempre com a gente. Muita gente boa, né? Minha mãe, que também está ali. Eu quero agradecer em especial, claro, meu esposo que está dando suporte, Adriano, você que aceitou. Hoje a gente está fazendo essa live aqui, a Ana Prof, o Almeri tá me lembrando aqui, Prof, nossa mestra, nem vi que ela estava ali, Ana. Beijão, gratidão. E quero mandar também um agradecimento bem especial para a Flávia, que está ali, que a Flávia foi quem me iniciou nas lives, né? Flávia, gratidão. Gratidão. Eu perdi o medo depois de você, olha que delícia. Me enfrentei, foi maravilhoso e adoramos, e agora, nossa, a gente sempre quer fazer. Então, assim, gratidão pela contribuição, né? Foi um convite maravilhoso. Gratidão a todo mundo que pôde participar, você que encaminhou, você que sentiu no seu coração que esse vídeo vai servir para alguém e que você pode mandar, a gente vai deixar essa live gravada, tá bom? Se você tiver dúvida, qualquer coisa que a gente possa de alguma maneira contribuir, pode mandar um WhatsApp escrito pra gente, que é mais fácil, né? Entre uma sessão e outra a gente dá uma olhadinha. E também podemos indicar outros terapeutas, gente. O mais importante é você se cuidar onde você estiver. Em todo lugar vai ter anjos aí para trabalhar. Cristina, Gisele, que estavam aí, uma americana me lembrando, pessoas super especiais que estão sempre com a gente, gratidão. Tá? Pessoas, e cada cliente nosso que está com a gente, né, Adriano? Ajuda a gente a estar fortalecendo ainda mais essa rede de cura.
Cada pessoa que se melhora é um exemplo e está levando isso para Ponta Grossa, para a região. Gratidão super. A gente tem Nosso trabalho 27 não tem segundos. sentido sem eles, né? Então, estamos aí. Verdade. Obrigado. Gratidão. Dariane, lá de São Paulo, gratidão também, que também é minha cliente à distância. A gente está fazendo atendimento online. Eu estou fazendo atendimento online, não sei se o Adriano tá. Tá, Adriano? Não. Só pessoal. Eu faço atendimento online, então, gente,